Olá, sonhadores! Muito bom estar de volta e, por incrível que pareça, com um tema que já tem no nosso canal, assim, milhares de visualizações, mas é um tema que sempre desperta muita inquietação. Sonhar com quem já morreu. E a gente até entende essa mobilização, digamos assim, porque nós ainda lidamos, e eu vou dizer, lidamos muito mal com a morte, por mais que ela seja, como se diz, a única certeza da vida, a gente não consegue olhar para a morte como um fato natural. Então é compreensível essa infinidade de mensagens. Sonhei com o pai que já morreu, meu pai morreu há um mês, ou então meu pai morreu, ou meu tio, ou minha avó, ou meu amigo, enfim, há inúmeros personagens nesses sonhos de morte. E a gente até entende a dificuldade de lidar com a morte, pela dor que ela traz, a necessidade de elaborar o luto, e cada um vai ter o seu tempo de luto. Então não é de estranhar que nós sonhemos com aqueles que já morreram, e em muitos das narrativas sonha com quem já morreu, mas ainda vivo, né? Como se a pessoa estivesse viva. E o sonho tem também uma função compensatória. Então é compreensível que o sonho com quem já morreu volte, até para nos abastecer naquela saudade, na falta que aquele ente querido está fazendo na nossa vida. Então o sonho nos traz a possibilidade de ver, de reencontrar a pessoa que se foi, de tocar, de beijar, de dizer o quanto está com saudade. Essa é uma atividade do inconsciente para aquietar essa angústia, essa tensão que se cria, para que eu possa, no meu despertar, sentir que eu estive perto, que eu pude ver, que eu pude falar. Essa então seria a função compensatória de um sonho com quem já morreu. Mas, aí então, ainda dentro desse assunto, há aqui duas mensagens, e aí bem específicas, né, dentro do tema, só para a gente ver como a coisa se repete. Uma sonhadora, 1 ano e 4 meses que a minha mãe biológica faleceu e sonho como se fosse antigamente. Ela bateu na porta da casa da mãe que me criou, eu perguntei quem era, e então eu abri a janela e disse que estava com saudades, e abracei pelas grades da janela e dei-lhe um beijo. Enfim, a narrativa então segue um pouquinho, a mãe foi embora, né? Ela foi para a casa dela e tal. Veja, foi para a casa dela e uma mãe que já morreu há 1 ano e 4 meses. Então todo o comportamento de uma pessoa que está viva. E eu perguntaria para esta sonhadora, porque ela não me diz, por exemplo, e daí eu repito, a importância de nós conhecermos a história do sonhador. Eu perguntaria para ela por que ela tem uma mãe que a criou e uma mãe biológica. É com a mãe biológica que ela busca o encontro, esta mãe que já morreu, que ela consegue encontrar, mas no momento da aproximação, ainda que ela consiga abraçar e beijar, há entre ela e a mãe uma grade. Algo as separa. E daí eu perguntaria para a sonhadora, o que a separou da mãe biológica? O que é que ela ainda traz como necessidade de resgate? O que é que ela traz como algo não resolvido? O que é que ela traz como não aceitação dentro dela? Eu até usaria a palavra não perdão. Não perdoou a mãe por tê-la o quê? Abandonado, por tê-la deixado, por tê-la entregue a outro. Veja como o sonho pode nos levar para uma ampliação a perder de vista,
para saber qual é a história dessa sonhadora, que 1 ano e 4 meses depois da morte da mãe, ela a encontra viva, né, como se estivesse viva, mas entre elas duas uma grade. E aí ficaria a pergunta: o que separa você desta mãe? Ou o que separa você de um componente materno? Porque eu não sei se essa sonhadora é mãe. Então veja que aí nós já estamos falando de um arquétipo, que é uma outra discussão. Mas vamos ficar com esta imagem? Uma grade que separa e que eu abraço e beijo a mãe. Quase como se fosse uma ideia de prisão. Quem é que está presa ainda a uma situação? Claro que é sonhadora, porque é dela o sonho e ela está viva. Uma outra situação. Sonhei com o filho que já morreu há 5 anos. Ele aparecia no sonho muito alegre e eu chorava e pedia um abraço ao vê-lo. Eu o abraçava com muita força e entendia que ele ia para um outro lugar e estava ali para se despedir de mim. Perto dele havia um caixão velho e ele estava esperando chegar um caixão novo para poder ir embora. Acordei chorando e fui deitar de novo. Sonhei que estava contando o sonho para outras pessoas. Eu não entendi nada. Será que ele está querendo avisar alguma coisa? Veja, a sonhadora deixa no ar uma pergunta que ela está se fazendo. E essa pergunta, se eu estivesse frente a frente com ela, eu retornaria dizendo: se ele está querendo avisar alguma coisa, o que você acha, sonhadora, que ele teria para lhe dizer, que ele teria para lhe avisar? Outra abordagem que precisa ser feita aqui: qual é a crença desta sonhadora na morte e na vida após a morte? Porque isso pode mudar, essa ampliação pode mudar completamente para alguém que me diz: não, acabou aqui, não tem mais nada depois da morte. Mas pode ser diferente para alguém que diz: não, eu acredito na vida do espírito, há um outro plano para onde nós vamos. Mas o que fica, né, desse relato, sem saber, né, desses detalhes da vida da sonhadora, da crença que ela professa, é que o filho está bem no sonho, o filho está alegre. Ele aparece para se despedir, como se dissesse: enfim, mamãe, eu fui, eu preciso ir, eu estou numa outra dimensão, me deixe ir. Aquele caixão tão velho, como ela aqui relata, perto dele havia um caixão velho, já tem 5 anos da morte. O que parece um luto que não se elaborou, um luto que não fechou. E ele estava esperando chegar um caixão novo para poder ir embora. E aí então ela nos diz que acordou chorando, foi deitar de novo e sonhou, contando este sonho para alguém. É quase, eu diria para ela, que há uma necessidade tão grande de entender essa morte, e imagino quão difícil seja para uma mãe que perdeu um filho assimilar esta perda. E aqui no sonho dela, ao contar que estava contando para alguém, o sonho que ela teve é ancorar, é a necessidade de, enfim, trazer para muito perto da consciência que este filho se foi, que ela está de luto, que ela o perdeu. É contar para ter certeza de, é contar e se ouvir contando e relatando algo que ela mesma precisa aceitar. Acreditar não é o caso, principalmente aceitar, para poder ela ter paz, ela aceitar o ciclo da vida e, espiritualmente falando, permitir que esse filho também se vá, para que
permaneça para essa mãe a imagem que abre o sonho. Ele parecia muito alegre. Sonhadora, mãe, se você puder ficar com esta imagem e aceitar que o seu filho, no plano espiritual, está bem, você também vai ter paz. Assim eu espero.